Bom, saudações a todos os amigos do Nosso Sintoma, a todos os ouvintes do Nosso Sintoma, obrigado por insistirem conosco. A gente vai ter mais um palavrão dessa vez, nessa minissérie que a gente está fazendo, que é a tal da contratransferência. Mas dessa vez eu já aviso vocês, gente, isto é um conceito em psicanálise que divide autores, divide teorias, divide os modos de tratar. Nem sei direito se eu penso a mesma coisa que o Marcelo, vamos descobrir agora. Provavelmente sim, que a gente tem várias coisas em comum. Mas eu já começo contando para vocês o seguinte. Lembram do episódio? Claro que vocês lembram, vocês nos ouvem, vocês acompanham todos os episódios um a um. Então, o nosso último episódio foi falando sobre a transferência. A transferência é alguma coisa que acontece do lado do analisante e que quer impedir, quer resistir à análise. Falar da contratransferência agora é algo que acontece já do lado do analista, que o impediria de aproveitar a análise, de aproveitar a transferência do paciente para fazer a análise. Concorda com isso, Marcelo? Seja bem-vindo, boa tarde. Olá. Pois é, eu estava aqui rememorando nossa última conversa, Nelson, e não sei se fui eu ou se foi você, mas enfim, foi mencionado a ideia de manejo. Sim. Né? Agora vem um ponto que é um pouquinho mais cabeludo, que eu acho, como sempre eu acho, a gente sempre tem que dar um passinho atrás e pensar isso dentro de um todo que é maior. Tá? Para a gente falar, eu acho o tema fundamental, a gente conversar um pouco dentro do que é possível para nós, da contratransferência, mas acho que a gente pode dar um passo atrás para pensar um pouco como a psicanálise entendeu o manejo. Ótimo. Tá? Eu estava aqui, enquanto você dava as boas-vindas aos nossos ouvintes e amigos, eu estava aqui pensando em 4 momentos. 4 diferentes momentos da técnica psicanalítica. Vamos ver se você vai concordar comigo. O primeiro momento, aquela ideia onde o sujeito precisava, em análise, reviver o momento traumático, abreagir aquele movimento para se curar do trauma. É o período da catarse. Me acompanha? Sim. Tá. Foi um momento muito importante no movimento psicanalítico. Em sequência a esse momento, a gente tem um outro postulado freudiano, né? De tornar consciente o inconsciente. Então, o papel do analista seria interpretar o inconsciente do seu paciente, tornando ele consciente, e isso livraria, vamos chamar assim, o sujeito de um efeito patógeno disso. Sim. Tá? Então, esse é o segundo momento. Então, o primeiro momento é o da abreação, o segundo momento, o de interpretar o inconsciente para torná-lo consciente. Sim. O terceiro momento, né? Um momento de, como que a gente pode dizer?
o momento de vencer as resistências. Nesse tentar tornar consciente o inconsciente, o paciente iria resistir. E seria manejo do analista vencer essas resistências, né, para poder tornar consciente o inconsciente. E aí nós vamos para o quarto período, né, que é Isso eu estou falando do momento histórico. O momento histórico, da psicanálise, como isso se desenvolveu. Nós teríamos aí um quarto momento, um quarto período, que seria o momento atual, onde o analista, em seu manejo, né, deve ocupar, ser o objeto da pulsão. Me acompanha? Sim, eu só vou querer rememorar com você, porque essas são posturas do analista. A primeira postura, o primeiro momento seria ajudar o paciente a reviver o trauma para obter uma catarse. Então, o analista com uma direção de tratamento. Exatamente. A direção de tratamento do segundo momento histórico seria tornar consciente o que era inconsciente. Através da interpretação do analista. Através da interpretação. Momento que durou quase nada, muito rápido. Porque deu errado mesmo. Os dois deram errado. O terceiro momento, que é mais recente, durou bastante tempo na história da análise, é o momento de vencer as resistências, porque vencendo as resistências a pessoa sofreria menos. Parecia que ia dar certo. O fluxo associativo, o caminho em direção ao inconsciente, uma vez vencidas as resistências, seria mais fácil. Então é sempre o analista, não é que o analista vai reviver o trauma, ele vai, lá no começo, vai ajudar o paciente a reviver o trauma e a catarse, vai ajudar a tornar consciente o inconsciente. Nesse terceiro momento, vai ajudar o paciente a vencer a resistência, mesmo o analista sendo objeto de resistência. Então, ao mesmo tempo que se é objeto de resistência, usar-se-ia isso para vencer as resistências. Tá. Então, é sempre do lado, dessa vez, a gente está falando do lado do analista, nesse episódio. E o quarto momento, que é o momento, vamos dizer assim, mais contemporâneo a nós. O mais avançado que temos na teoria. O analista deve ocupar o lugar da pulsão. Destrinche. Agora, meu amigo. Para começo de conversa, vamos simplificar. O ser humano não tem instinto, o ser humano tem pulsão. Por que isso? Porque quando a gente tem fome, a gente não tem fome de alguma coisa. A gente tem fome de um pratinho de arroz e feijão, do bolinho da vovó. A gente quer comer aquele hambúrguer caindo de óleo, assim, que vai direto para ver. A gente tem fome de alguma coisa. Isso no primeiro momento. Se esse momento ele vai muito longe, a gente não fica tão criterioso assim. A gente começa a comer qualquer coisa. Não, tudo bem, mas assim, só para deixar para nossa conversa. Tá. Qual a diferença entre pulsão e instinto? Sim. Instinto, assim, fome. Não estou falando do náufrago que precisa se virar com coco. Eu estou falando de um cidadão... Eu estou falando de um cidadão... Que tem iFood. Isso, que tem, exatamente. Um cidadão que pode chegar e pedir um sanduíche de pernil. Do Estadão. No Estadão. Para quem não conhece isso, em São Paulo é um ponto de referência, assim, é um dos melhores pontos de referência da cidade. O sanduíche de pernil do Estadão. Você vai lá por quê? Porque ele é simplesmente inigualável. Aí, o que acontece? Eu fui comer um sanduíche de pernil outro dia porque estava longe do Estadão, não era igual.
acabou com a minha pulsão? Não, acabou com a minha fome. Mas quando eu tive fome de novo, enquanto eu não fui comer o sanduíche de pernil do Estadão, eu não saciou. fiquei satisfeito. Tá. Então, assim, do jeito que você está falando, sim, o analista, no momento atual, ele precisa suportar, ele precisa aguentar e ficar no lugar do objeto da pulsão. Sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente falava no episódio passado, em relação à transferência, vai vir no encontro analítico e vai ser depositado na figura do analista como mais um nesta série transferencial. Sim. Tem algo aí da pulsão deste paciente. Sim. Sustentar, ocupar o lugar da pulsão não é só da resistência. É ser objeto atrator. O objeto atrator da pulsão. Então, o analista ele tem que, mais ou menos, ser um imã para onde o analisando endereça a pulsão. Barra sintoma. Estava pensando aqui numa diferença que não fica muito clara, muitas vezes, entre... Agora eu vou precisar de ajuda, hein? Entre desejo e pulsão. Ok, o desejo, ele é sempre, para todo sempre, sempre foi, nunca deixou de ser inconsciente. Qualquer coisa diferente disso é vontade. Então eu tinha vontade de comer o sanduíche de pernil do Estadão. O que tem de desejo, eu suponho, nunca tinha pensado nisso, mas eu suponho que tem a ver com o fato de que quem me levou lá pela primeira vez foi meu pai, era pequenininho, eu vi aquele movimento maravilhoso da polis de madrugada, porque entra e sai todo jornal, tipo de gente, prostitutas e gente engravatada, funcionários de polícia, aquela coisa, aquela riqueza da metrópolis, que dava um gosto muito mais específico para o sanduíche de pernil. Então, a vontade é do sanduíche de pernil. Se você me perguntar qual é o desejo, eu estou começando a supor que é todo esse X aí que não para mais. Sim. Bom, dito isso, o desejo é diferente da pulsão, porque a pulsão é um estímulo endógeno. Então, aí é que tá. O que o Freud vai dizer em inibição, sintoma e angústia? Não sei se é nesse texto. É, isso mesmo. Bom, a pulsão é algo que se origina no limite entre o psíquico e o somático. Exatamente. Esta tensão que cria neste limite exerce uma pressão no aparelho psíquico. Sim. O aparelho psíquico, então, tem que se haver com esta tensão. E ele produz, ele reveste um objeto, melhor dizendo, qualquer que seja como alvo, como meta, como destino da pulsão. A única coisa que vai satisfazer aquilo. Aí, quando isto é alcançado... Espera um pouquinho que eu já olhei a tua cara e já sei o que você está pensando. Quando isto é alcançado, há uma satisfação tanto somática quanto psíquica. Sim. Tá. É claro que isso nunca é alcançado
plenamente. Por isso que Freud diz que toda satisfação da pulsão é parcial. É sempre substituta e Isso, sempre parcial. Sempre parcial. E por isso que você fez essa cara. Eu já entendi, eu só estou entendendo suas caras. Bom, será que quando... Essa é uma pergunta, né? Quando a pulsão produz um alvo, uma meta, não é aí que a pulsão se torna desejo? Olha, o que eu posso dizer para você, o melhor exemplo que eu posso dar sem cair em teorizações que não caberiam num podcast como o nosso, não caberiam, não é porque os nossos ouvintes não entenderiam, é que eu não me preparei para isso. Bom, quando eu vou, o Estadão tá lá, aberto. Aliás, para quem não sabe... 24 horas por dia. O único dia que o Estadão fecha a porta de aço é no dia 1º de janeiro. 24 horas funcionando. O Estadão tá lá. Eu estou com fome, eu estou com a pulsão de comer o sanduíche do Estadão. Você tá com desejo. Estou com desejo de comer e a vontade. Você tá com... Então, mas quando a tua pulsão se liga no sanduíche e coloca o sanduíche do Estadão como alvo, meta, destino a ela, a pulsão, eu vou lá no Estadão. Aí você tem o desejo do sanduíche do Estadão. Eu vou lá, eu como o sanduíche do Estadão e eu fico razoavelmente satisfeito por um tempo. Exato, você fica bem. Você fica igual um bebê depois que mamou. Isso, só que eu não trago de volta os jornaleiros, a bagunça, não. E dura pouco. Dura pouco. Dali a pouquinho, outro objeto te captura como um objeto de desejo. Pode ser a soneca. Pode ser. Mas se esse desejo tiver precisando de um pouco mais, assim, vai haver uma outra transformação de uma vontade de eu andar para além do Estadão, para a Praça da Sé, para ir em alguns lugares que meu pai ia quando era pequeno, para passar por lá. Aí eu fico de novo razoavelmente satisfeito por ter revisto aqueles lugares por pouco tempo. Tá. Ok? Ok. Bom, então o que é no desenvolvimento da técnica psicanalítica, no momento mais contemporâneo, ser objeto atrator da pulsão, como função do psicanalista? Mas eu tô com... Antes da gente responder a isso, não vale a pena dizer por que o resto não deu certo? Mas aí eu tenho medo de ficar muito longo. Não pode ser. Por exemplo, primeiro momento, reviver o trauma, abreagi-lo para gerar catarse. Uhum. Reviver o trauma é puro gozo. Passar de novo pela mesma coisa, isso se aproxima perigosamente de um masoquismo. Tá. Deu, né? Não foi muito tempo. Achar que você falar do problema, conta pra mim, fala de novo, de repente desabafar, faz sofrer. Por exemplo, né? Eu posso ser muito traumatizado porque quando eu era criancinha eu queria ter ganho de presente de Natal um Forte Apache do Playmobil. Lembra do Forte Apache? Eu lembro, agora você me colocou numa situação difícil que eu nunca tive. Mas tá bom, vamos lá. Bom, enfim. Aí você nunca teve. Uhum. Tá, vamos seguir aí. Você nunca teve. Uhum. De que raios adianta você ir na loja comprar um Forte Apache do Playmobil hoje, do alto da idade que você não revelou para nós episódio mas passado? eu já fiz um monte dessas coisas, ficou tudo fechado, nem abri a caixa. Porque não encontra, é desencontrado do momento. É desencontrado da pulsão. Exato. Não é um objeto pulsional. E aí você começa a falar mais de um modo muito interessante, eu não esperava por isso,
do que é ocupar o lugar objeto da pulsão. Porque tem um momento para isso. Tem. Bom, continua. Então aí a gente tem um negócio então, que eu nunca tive. abreagir, reviver aquilo para dar um outro destino, não funciona. Inclusive, na minha opinião, prolonga sem motivo o sofrimento. Não funciona você, no consultório do seu analista, reviver o seu desejo infantil de ter tido um forte apache e ali você chorar como uma criança, ter uma abreação pulsional diante daquilo e quando você passar daquela catarse, você vai estar curado. Isso nunca funcionou, Freud percebeu e já mudou. Tá. O segundo momento foi tornar consciente o inconsciente. Então, assim, o que era inconsciente, quanto mais você souber dele, mais você pode controlá-lo. Rapidamente isso caiu por terra, porque o inconsciente não é alguma coisa que está lá, simplesmente soterrada, esperando um analista mais espertinho ir lá e revelar. Esse é o momento onde, concomitante a ele, o Freud falou aquela frase que encerra uma noção que eu disse no episódio passado. O eu não é o senhor na sua própria casa. E nunca será. Não adianta tornar consciente, porque mesmo... Tem o livro da Maud Manoni, Eu Sei, Mas Mesmo Assim. Né? Eu entendo, eu percebo, eu sei, mas eu não mesmo assim, consigo. Não consigo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Né? O terceiro momento, que seria vencer a resistência... Desculpa. Só um passinho atrás. Por quê? Porque todo o sintoma, todo o modo transferencial, isso que eu falei também, eu não me lembro se no episódio passado ou não, que é da cultura daquela pessoa, traz a ela um ganho. Traz a ela uma conciliação. Sim. E ela não vai abrir mão disso tão inadvertidamente. Não vai. É por isso que simplesmente tornar consciente o inconsciente não altera a dinâmica. Não altera a dinâmica. Era só esse aí. Muito bom. Pelo ganho secundário. Não tem esse ganho. O terceiro momento histórico, que durou muito tempo, que muitos pensam ainda assim, que é vencer as resistências, porque vencendo a resistência você reduziria a causa do sofrimento, sofreria menos. Né? Acontece que o próprio Freud, muito antes das últimas obras, ou seja, muito antes de ele morrer, ele chegou a escrever também que tem um negócio que chama a rocha da castração. Vai ter um momento que a análise não vai fazer diferença. Não dá para você tirar todas as resistências. E nós estamos defendendo aqui desde o começo, inclusive no episódio passado, que a resistência é a marca singular da pessoa. Isso envolve, talvez, atitudes ou entendimentos clínicos que a gente tem que pôr em xeque. Sim. Por exemplo, pensar o super-eu como aquilo que tem que ser abolido, é abominável, não funciona. Não funciona. Não funciona. Existe um lado do super-eu que nós falamos naquele episódio, que é um lado que, inclusive, não sei se eu te falei, eu peguei um autor essa semana que criticou fortemente, na década de 80 isso, criticou fortemente a publicação daquele texto que a gente falou do Neurose de Transferência e uma Síntese. Tá. Porque é esse texto que fala do pai da horda tendo, além dessa coisa tirânica, algo de protetor. Sim. Então, o super-eu, além dessa coisa tirânica, tem algo de protetor. De estruturante. E estruturante. Perfeito. A pessoa não pode ficar sem super-eu. Perfeito. Então, por exemplo... Até pode, mas será que deve? Então, eu ouvi uma vez, olha, de um jurista, tá? Eu ouvi de um juiz de direito dizer o seguinte: esse pessoal que comete crime
no computador, né, crime digital, é a hora que o superego vai dar uma volta e a pessoa faz o que quer. Eu achei aquilo tão interessante. Se você pegar e colocar sob o crivo teórico tal, talvez não fique em pé. Mas olha que ideia é essa. O super-eu foi dar uma volta e saiu caca. Saiu caca. Não tem isso que a gente chama de verniz civilizatório. Né? E o cara pode cometer um crime de pedofilia pela internet, que era o que estava acontecendo na época e tudo mais, foi uma coisa muito chocante, porque o super-eu foi pro boteco e não tá aí. Então o super-eu, ele não é abominável, ele tem função. Sim, tá. Então, depois de tudo isso, o terceiro momento é esse, que seria vencer a resistência. Não adianta. A maior resistência a ser vencida seria do super-eu. Tá. Acabou, não funciona. Nem isso dá. Agora vamos para o quarto. Esse quarto está em andamento, teoricamente. Ocupar o lugar de objeto da pulsão. Objeto atrator da pulsão do paciente. Isso. Ou seja, receber a transferência. Receber a transferência, e seja aí ela a piada que eu fiz da outra vez. Contra a transferência, ficar contra a transferência. Seja ela qual for. Isso tem a ver, mas não tem muito, mas tem bastante, com a noção de sujeito suposto saber. Tem. Tá? Você vai entrar nessa? Não vou, mas só para quem nos ouve e... Assim, é a sensação de que o analista vai saber de você em algum momento. É a suposição de que se encontrou um sujeito que sabe sobre mim este meu saber que é barrado. Que é barrado e que vai me ajudar a sair do enrosco. E que vai me tirar dessa. É isso aí. Tá? Isso aí. Tem a ver, sim. Então, o analista se coloca nesta posição. Ele está se colocando como objeto atrator da pulsão. Como objeto atrator da pulsão. Agora vem um problema. E agora a gente entra definitivamente no campo da contratransferência. Se você negar esse lugar... Pois é. Mas a posição do sujeito suposto saber, ela é importante, ela é elemento por onde se direciona a transferência, mas ela é da parte do paciente. Sempre. Não é o analista então, que diz eu estou no suposto saber. Quem supõe que o analista sabe é o paciente. Outro. Nós, como bons impostores... Nós, como analistas, nós não podemos acreditar nesta suposição. Não. E ela não pode ser nossa. Não pode ser nossa. Como bons impostores do bem, se é que isso existe, a gente sabe que não tem o saber sobre tudo, mas a gente aceita ser colocado nessa posição para poder dar uma direção ao tratamento. E uma direção que não é a partir de nós. Não é a partir de nós. É uma direção a partir de uma abertura. Isso. Ocupar... Eu falei impostor do bem, não sei nem se existe isso. Mas saber ou perceber que na transferência você ocupa um lugar de um suposto saber pode assustar muito e causar várias manifestações de contra-transferência. Pois é. Aí vem o interessante. Então, o analista, ele não fala de um... Quer dizer, ele fala de um lugar, mas ele não fala... Esse lugar é um lugar muito específico. Sim. Esse é um lugar da abertura, não é um lugar da conclusão. Sim, e ele não é um lugar da sabedoria, ele é o lugar da pulsão. Ele é o lugar da pulsão. É esse lugar desse sanduíche que é, mas não é. Isso. É o sanduíche. Desse sanduíche que satisfaz um pouquinho e logo depois quer ir dar uma volta na Praça da República. Por isso que eu vejo muito analista iniciante sendo muito melhor analista que muito macaco velho.
Porque ele tem dúvida. Porque tem dúvida, porque sustenta um enigma, porque pergunta, porque tem a humildade de saber o que está acontecendo aqui. Tá. Agora, como ocupar esse lugar, né, de objeto atrator da pulsão? É um trabalho muito árduo. É o trabalho, agora eu estou me recordando aqui, daquele conceito de fazer silêncio em si. Isso. O analista tem que fazer silêncio em si. Isso. O que é fazer silêncio em si? Em algum momento lá para trás dos nossos encontros, eu disse que a gente tem que abdicar da nossa posição de indivíduo. De pessoa. Ou seja, abrir mão, deixar de lado, silenciar todas as dores e as delícias de ser quem somos. Mas tem um detalhe aí, tem que abrir mão de tudo aquilo que é resistência. O nosso desejo tem que estar livre. E aí a gente não controla mais. Aí a gente está falando do desejo do analista. Então a gente se abstém das nossas características, mas se abstém dos sintomas, se abstém das preferências, das opiniões, mas é abster, não é ficar neutro. Então, de novo, gente, o analista não é neutro. Quem é neutro está morto. O analista é abstinente. E dá trabalho se abster. Mas ele tem que conseguir essa neutralidade do silêncio. Então, o resultado da abstinência é a neutralidade. Tá. Então ele é neutro. Mas não de saída. Eu tô falando do trabalho da abstinência. Não de saída. Tá, ok. Aí sim. Então ele tem que abrir mão, né, da sua estrutura. Ele tem que abrir mão de tudo aquilo que o compõe para poder ocupar esse lugar de objeto da pulsão, do desejo, da pulsão do paciente, para dali operar. E que você ocupa, bom, mas agora eu não sei nem se vai sobrar para podcast para a próxima vez, mas esse lugar atrator da pulsão, que encontra a pulsão, e é daí que surge uma interpretação, você consegue ocupar por um flash, é muito rápido. Sim. Você não fica lá esperando, é rápido. Sim. Precisa esforço. Então, a contratransferência é tudo aquilo, e agora eu vou até fazer uma distinção, agora que você tinha mencionado, a contratransferência é tudo aquilo que, por parte do analista, tá, o impede de ocupar o seu lugar. O impede de escutar. De ocupar o seu lugar de objeto atrator. Sim. Tá. Agora entra uma problemática. O que fazer com isso? Tá na ponta da língua. Você tinha dito, né, que isso divide escolas, que isso, de fato, né? As escolas inglesas, né, a escola, né, de matriz anglo-saxônicas, elas se ocuparam disso e fizeram uma teoria a partir de uma instrumentalização desses efeitos. Tentando nomear esses efeitos. Então, fazer disso, né, algo pertinente e importante para o andamento daquela análise. É um engano. Não sei se é um engano. Não sei se é um engano. Não sei se eu seria tão ferrenho assim. Pessoal, de outra maneira, a gente está atendendo alguém e a gente é levado a pensar na nossa conta de luz.
Isso é uma contratransferência. Algo surgiu ali Que não tem nada a ver com a história. que me evitou ocupar um lugar. Tá. Tá? O que fazer com isso? Uhum. Se eu entendo minimamente bem, uma interpretação seria: escuta, isso o analista para o paciente. Fui levado aqui a pensar na minha conta de luz. O que está acontecendo aqui entre nós que produziu em mim esse pensamento? Isso foi feito por alguém na escola inglesa. Isso é instrumentalizar aquele efeito. Eu acho isso escabroso. Esse fenômeno. Sinceramente. Tá. Eu voltaria assim, o que está acontecendo comigo que está me impedindo de manter o lugar da transferência? E a conta de luz eu pago depois. Essa é uma posição Da escola francesa. da escola francesa, né? Aquilo que me levou a pensar na minha conta de luz não tem nada a ver com o atendimento. Tem a Ou ver, se tiver, eu não captei. Deixa eu tentar. tem a ver com a minha resistência em ocupar o meu lugar silencioso em si. Sim. Então é questão para eu tratar com o meu analista. São duas posições. Ou o supervisor. Com o supervisor. Uhum. Eu não sei dizer que uma é esdrúxula, a outra não. São dois modos de operar com o que se tem. Eu acho que essa é a primeira discordância real que nós temos nesse podcast. Eu só valorizo a saída de você levar para análise ou até mesmo fazer disso uma pequena autoanálise ali. O que está acontecendo afinal, que eu estou me desconcentrando desse lugar, que está difícil para eu ocupar o lugar que é o lugar objeto atrator da pulsão. O que a minha conta de luz tem a ver com a atração da pulsão? Será que esse moço ou essa paciente está falando em dívida? Seria uma questão obsessiva? Eu até admito isso. Mas comunicar ao paciente o pensamento que eu tive nunca. Eu dei esse exemplo em aula. Uhum. Vamos lá, já comecei, agora termina, né? Eu estava atendendo um paciente e um paciente bastante obsessivo, naquela ruminação, naquela uniformidade circular do raciocínio. Sim. E estava lá obsessivamente narrando sei lá o quê. E eu tô ali, minha barriga, meu estômago, começa a fazer blá. Isso é importante, viu, gente? A gente trabalha com o corpo, viu? Fazer blá. Uhum. Blá. Aí me deu vontade de ir ao banheiro. Eu virei pro paciente, não sei de onde, e falei assim: como é que você caga? Ele deu uma desconcertada, né? Aí eu falei, pensei, meu Deus, né? O que eu falei aqui? Que eu fiz, né? Eu falei, não, porque, olha, você tá aí falando, parece que você digere, mas cadê o produto dessa digestão inteira? Espera um pouquinho. Aí a gente não discorda muito. Existem transferências que você percebe através do seu corpo. É por isso que eu não posso dizer que uma não vale, a outra vale. A questão é que você perguntou para ele. Eu acho... bom. É diferente você falar, tá. Eu estou com vontade de ir ao banheiro cagar porque você está falando comigo. O que está acontecendo comigo? É diferente. Tudo bem, concordo.
concordei. Vi teu ponto. Mas eu acho que existe momentos, existem transferências, existem pacientes. Sim, singularidades. Singularidades onde um modo pode ser mais interessante do que o outro, dependendo. Então deixa eu contar uma partezinha da história. Eu tinha um paciente que me dava vontade de urinar. Aí eu fazia de tudo para não ter xixi pronto. Não adiantava. Aí eu ia... Você ia no banheiro antes da sessão? Eu ia antes. Não tinha jeito. Aí um dia eu fui no banheiro e não tinha nada. Era a vontade de urinar. Aí eu pensei. Levei para supervisão e vim com um negócio, não vou contar o quê, senão vim com um negócio e falei algo como você fez assim com esse paciente. Como é que você faz tal coisa, hein? Nunca mais eu tive essa vontade. Porque era algo que estava tão longe da palavra que me afetava no corpo. Então vale a pena a gente terminar o episódio ou deixar isso rolando para mais. A gente sofre a transferência e a contra-transferência com o corpo, não é intelectual. Sim. Então, assim, o modo de lidar com isso vai variar de analista para analista, mas não é uma vez nem duas. Por exemplo, uma pessoa que dava sono. Sim. Aí eu troquei para amanhã, continuou, deu sono. Mesmo sono. Aí, para não ficar muito enigmático, assim, levei para a supervisão. Cara, por que eu fico com tanto sono? Aí sai essa moça, entra outra, eu tô... É alguma coisa da tua resistência em ocupar o seu lugar. Mas acontece que lá... O seu lugar vazio. Lá ela me dava um lugar vazio para ocupar. E o lugar vazio para ocupar, para mim, era um lugar de morte. E eu vivia isso como sono. Aí eu comecei a intervir mais e passou o sono. Aí sim, aí dá para explicar de um modo menos metafórico para a galera. Porque aquilo que impede o analista de se despir de si, fazer silêncio em si, para ocupar o seu lugar de objeto atrator da pulsão, é uma posição de despersonificação, entre aspas aí, que por sua vez, e eu acho que daí a gente pode terminar, é fonte de dor e de luto. E que para nós precisa ser objeto de pesquisa, senão a gente nem trata nem sai da armadilha. Então, a posição do analista fazendo silêncio em si para ser objeto atrator da pulsão do paciente é um objeto que causa na pessoa, é um lugar que causa na pessoa do analista uma experiência de dor e de luto. Sim. Eu acho que ficamos por aqui e fazemos um continua. E continuamos em breve. O que você acha, Nelson? Ficou denso, acho ótimo. Esse é um gancho que... Eu estava até achando que ia acabar o nosso assunto, mal começou. Voltamos na próxima, gente. 43 minutos. Fomos um pouquinho além do... Pedimos desculpa. Desculpas por isso, mas é que não dá para parar um assunto também... Tempo lógico, né? Não dá para parar só no relógio, tá bom? Obrigado por ouvirem. Voltem sempre. Mandem questões. Tem questões. Tem os balãozinhos lá de perguntas. Eu vi, gente, que tem uma questão que mandaram no Instagram. Também tem uma questão lá. Eu vou voltar. Tem uma questão com relação à empatia. Eu li, eu vou voltar. Aliás, a gente podia fazer uma página disso, né? Podemos fazer. Olha aí, mano. Terão novidades, terão notícias nossas. Gente, abraço a todos. Até. Bom final de semana. Isso.